Seja muito bem-vindo ao podcast Espelho Interior. E hoje eu estou aqui para falar de um livro especial. A gente vai comentar um livro especial com ele, que é palestrante, instrutor há mais de 12 anos, já treinou mais de 7.000 pessoas, deu palestra para mais de 200.000 pessoas, é casado, tem 3 filhos e tem 3 empresas. Seja bem-vindo, Jorge Aguiar. Bom demais falar por aqui contigo, Giovanni Albiero. É bom demais falar contigo aqui sobre um assunto que mexe com questões interiores, que é o tema deste livro, de uma escola que eu represento, que é a marca Mastermind. Hoje, toda a audiência que está aqui assistindo através dos canais do Giovanni, do Espelho Interior e também dos nossos canais, vamos compartilhar isso depois, no qual representamos a Fundação Napoleão Hill, do autor desse emblemático livro, que credenciou aí muitas pessoas no mundo inteiro, para desenvolver pessoas, uma delas, né, no desenvolvimento de vencer o próprio medo, que de fato é o tema principal desse livro. E é o que eu vou te perguntar também. Eu não vou te perguntar isso exatamente agora, mas vai ser uma das primeiras perguntas aqui. Vou te falar uma coisa, que eu, há um tempo atrás, eu estava com uma certa dificuldade de produzir conteúdo relevante. E eu fiquei pensando o que eu vou fazer. E daí eu vi um pessoal comentando o livro, e daí quando a gente comentou aquilo, eu pensei, por que não entrevistar o Jorge, que é o cara do Mastermind, sobre o livro? O livro aqui, eu achei sensacional. Não acabei, ele tô quase no final dele, não acabei de ler. Tô quase ali. E eu quero fazer uma pergunta. Ele fala do alienado, da alienação, do cara alienado. E uma das coisas que ele cita lá é o prazer. A gente é alienado pelo prazer. Como que funciona essa ferramenta do prazer no cérebro humano, no indivíduo, no comportamento? Essa pergunta é complexa e ao mesmo tempo tem que responder olhando para a câmera, né? Vamos começar por formação psicológica. E quando nós nascemos, você nasce com o que esse livro mais fala, que é com medo, filho. Você vai nascer com medo. Você vai nascer com medo, vai nascer com fome, vai nascer com sede, vai nascer com sono, vai nascer com libido. E aí entra o prazer. Quando nós falamos de libido, Giovanni, nós pensamos que a libido é só para exo, né? Mudando aqui para não ter nenhum bloqueio. Mas não é só para isso. É uma busca, né, de contentação pessoal. Então, duas coisas que estão nesse livro e que nos deixam alienados já nascem com a gente. Na formação psicológica, lá nos P's da programação, que o parto, o pai, o professor, a publicidade, a propaganda, as pessoas que você se envolve, o patrão, né, o PlayStation, tudo isso que você vive em P's de programação, vão trazendo em você uma estratégia de sobrevivência. O que o ser humano quer? Ele quer evitar o desconforto. É a tendência do ser humano. É uma lei de otimização de energia. Ele quer economizar energia e evitar desconforto. Nessa busca de prazer, evitando o medo, na busca de sustentar com a libido os seus prazeres, ele acaba criando aí uma conexão que vai distorcer o seu caminho na comunidade. Quando você fala em alienação, você já comprou carro financiado? Não. Se comprar um carro financiado hoje, teu carro vai ser alienado na mão de alguém que tem o crédito desse carro, né? Vai botar uma taxa de juros, um preço caro que você paga para ter uma coisa que você quer antes do tempo certo de ter, não é assim? E aí você está pagando um juro por isso. Nesse livro, quando se fala de alienado, é o preço que você paga para ter as coisas antes do que você gostaria, aliás, deveria de ter, porque você não quer pagar o preço, né, de ficar sem. Porque a libido é mais forte e começa a ativar os teus gatilhos no teu medo, de insegurança social, você vai pagar uma pressão danada. Busca o prazer antes da recompensa. Muito. Prazer a curto prazo, dor a longo prazo, dor a curto prazo, prazer a longo prazo. E 98% da população está em busca de prazer a curto prazo, tentando evitar um desconforto e fica preso literalmente na mão de um cobrador nefasto chamado medo, que nesse livro tem a categoria de diabo, que é o demônio, e simbolizado como medo, nessa dívida, né? Porque nunca sai dessa roda financeira, existencial, emocional, alienado com seus próprios problemas, evitando, né, o desconforto inicial para ter um prazer agora, que vai acabar tendo lá na frente um desconforto no final. E isso eu vejo em outros livros fazendo referência, né? Você falou a referência do alienar um automóvel, né? Pegar o dinheiro antes. Tem outros livros que fazem referência, por exemplo, a Bíblia faz referência que tu não deve fazer isso.
Aquele que pega emprestado é escravo daquele que empresta. Exatamente. Mas isso tu falou do processo embrionário, isso eu estava pensando, inclusive quando eu li esse livro, porque a origem do medo, aonde que nasce o medo no ser humano? Qual das fases onde começa o medo? Pra gente talvez buscar lá na raiz e tentar tratar isso. Um dos livros que eu aconselho a ler, e se você procurar no Netflix, você tem uma minissérie nova agora, chama A Origem do Medo, uma coisa assim. E mostra realmente lá homens muito primitivos começando essa jornada, né? E o ser humano como um todo, na sua busca existencial, ele quer entender a origem do seu próprio eu. Qual é a origem do homem aqui na Terra? Quando eu começo a observar isso, eu começo a entender que tem respostas que eu não encontro. Então eu vou para um lado meio oculto da coisa e começo a criar, através da imaginação, simbologias, né? Imagens que eu não sei se são, mas que podem ser. Criar os meus fantasmas, né? O medo que nasce na gente, que é o patológico, é bom. Eu tenho medo de altura, por exemplo. É um medo patológico. Eu não vou na borda de um prédio sem andares e ficar brincando lá. Eu posso cair, posso morrer. Esse medo é saudável. Ele nasceu a fim de proteger a gente. É uma fórmula de você conseguir se defender socialmente e sobreviver. Não é à toa que o que nasce instalado são os medos que você precisa vencer para viver. Você precisa comer para viver. Você precisa beber para viver. Você precisa dormir para viver. Se esses três não acontecem, você morre. E você precisa usar a libido para buscar aqui na Terra, lutar aqui na Terra, construir a tua terra aqui na Terra, o teu movimento aqui na Terra e, claro, ter filhos, né? Que é uma maneira de ficar vivo com a próxima geração que você vai ter. Os 5 mantém você vivo. Na formação do eu, esse medo de buscar essa sobrevivência faz com que eu comece a confundir nas estratégias iniciais, as pré-maturas, né? As pré-iniciais. Exemplo, você como criança, de repente, vive um mundo legal com a família, com o pai e com a mãe, tá tudo certinho, bonitinho, e acontece um problema financeiro na família, ou o pai tem lá um problema com o álcool, ou você percebe uma relação difícil entre os dois, ou você perde um dos dois, e algo totalmente novo, que você desconhecia, acontece na tua frente, você tem que lidar com aquilo, como criança, adolescente. E é a primeira vez que você lida. O teu medo de sobrevivência vai trazer outras assombrações, porque você não sabe, você vai ter que lidar com uma coisa que você nunca viu. E vai começar a criar, através da imaginação, cenários que não são reais, que vão criar em você o que nós chamamos na psicologia de distorção cognitiva. É uma distorção de pensamento do medo que eu estou criando. E nessa distorção de pensamento do medo que eu estou criando, eu adoto uma estratégia de sobrevivência, porque eu quero o quê? Lembra que nós queremos, Giovanni e aqui a audiência, nós queremos o quê? Escapar do desconforto, queremos prazer. Então qual é a melhor maneira de lidar com isso agora para não sofrer tanto? Instala lá na mente, chama-se de CREB1. Você sabe o que é isso? Não. É como se fosse um cimento no pensamento. Vem, gruda essa memória primária e solidifica de uma ideia que você tem sobre uma estratégia que você usou com uma mensagem emocional presente. E aquilo ficaria registrado no teu cérebro como um jeito de lidar com aquilo, lidar com situações adversas. Que quando não percebemos, lá na vida adulta você vai usar numa estratégia semelhante de desconforto emocional o mesmo tipo de estratégia que aquela criança, aquele adolescente que não sabia o que fazia, usou. É uma espécie de alienação, está preso àquele momento lá. E acaba tendo uma distorção sobre a verdade, porque a verdade que tem dentro de mim, sobre a minha opinião, não é a mesma verdade que está na realidade, nem sempre. Quanto mais distante é a verdade da minha mente, da verdade real, atual, mais conectado com o medo eu estou, mais alienado com esse nefasto cobrador de conta que mantém você o tempo inteiro num círculo, né, financeiro e emocional, você vai estar. Muito bom, olha só. Viu? Então eu vou voltar aqui para um outro assunto, para ficar bem claro. O que seria o drifter, que é o cara alienado? O que seria hoje em dia, em termos práticos, um alienado? Pergunta boa, né? É uma pergunta complicada, né? Eu acredito... Você tem ideia de algum tipo de alienado na sociedade? Eu, por exemplo, o que me acontece? Eu vejo as pessoas funcionando de modo inconsciente, que é fugindo do medo, buscando prazer. Só que, além disso, eu vejo os caras entrando numa narrativa que é um modo de pensar, vamos dizer, um conceito social. Uhum. Então, eu sinto que as pessoas, elas dão uma desculpa racional para justificar o comportamento instintivo e emocional delas. Uhum. Você falou inconsciente? Inconsciente, de maneira inconsciente. Você a pessoa vai vive pegar aqui na câmera, deixa eu ver depois. Eu acho que pega assim só. Tá. Karine, olha pra Vamos nós. pegar Assim. primeiro mecanismo, né? Vamos falar de mecanismo aqui de construção psicológica, né? Ótimo.
Nós temos 3 campos no mecanismo da construção psicológica. Eu gosto muito das ideias de Freud também, elas batem muito, inclusive, com artifícios hoje da neurociência. Tá? Eu nem estava fazendo referência ao inconsciente do Freud. Mas você falou de as pessoas agem de maneira inconsciente. Inconsciente, é. Então tá, nós não nascemos prontos para se comunicar, não nascemos prontos para interagir socialmente, para lidar com dinheiro, para interagir nos relacionamentos, salvo sexualmente. Você concorda com isso? Nós vamos aprendendo isso ao longo da caminhada. Você aprende por convivência, sim? Uma boa parte, A sim. forma da captação de informação é como se acima de você tem uma janelinha chamada RAM, reserva automática de memória. Fica baixando em você as informações 24 horas por dia. E baixa. Passa lá para os teus movimentos lá racionais, emocionais, instintivos e vai reservar dentro de um sistema que tem um inconsciente, que é isso aqui, e eu posso dizer que é mais. Que tem um pré-consciente, que é esse copo aqui, que se eu dar uma batidinha com um pouquinho de esforço eu vou lembrar de alguma coisa. E tem um consciente, que é essa caixinha pequena aqui. Ou seja, grande parte das nossas informações socioemocionais, de experiência de vida, elas estão lá no inconsciente. Mas elas interagem com você. Só que elas interagem com você de maneira inconsciente. Você não tem noção que está interagindo com você. Elas têm só respostas emocionais na sua vida. Então é muito mais informação inconsciente. Quando você fala sobre um alienado, o alienado é aquela pessoa que ficou com muita informação no seu inconsciente, que faz com que ele fique preso a memórias atemporais da vida dele. E aí elas vão aparecer onde? O que é um alienado? Pessoas que têm dificuldade de lidar com dinheiro. Pode ter 2 tipos aí. E isso é um tipo de É alienado. um tipo. Elas fazem muito dinheiro trabalhando muito. E eu também tenho essa dificuldade em mim. Eu luto contra ela o tempo inteiro. Trabalho para fazer dinheiro. E aí, em alguns momentos, faz algumas movimentações que você perde dinheiro. Em 2 momentos na vida, por não entender isso, uma negociação foi 1,7 bilhão. Bilhão não, 1,7 milhão. 1,7 milhão. E a outra 1,1 milhão de prejuízo. Não percebi. Entendi? Pô, mas é sobre lidar com o dinheiro. E tem gente na audiência que é muito mais. E tem outra galera que tem tanto medo que nem faz o dinheiro. É um alienado. Esse eu acredito que seja Aí massa. Vem da gula, com compulsão na alimentação, vem sobre compulsão à mentira, viver num mundo que não existe, vem sobre procrastinação, que faz de tudo menos o que tem que ser feito, vem dos canais aí, né, os adultos, um prazer momentâneo. O maior desafio que nós temos hoje, as pessoas estão fugindo o tempo inteiro. Cara, Instagram, TikTok, é uma alienação, não é? Você quer esquecer do mundo, né, por esse grosso aqui, movimento de camada inconsciente, indo para um mundo ilusório, alienado, uma coisa que faça você fugir do quê? Da realidade que é o agora, da tua verdade. Você fica lá preso a coisas do passado, a coisas do futuro, fugindo da realidade que é o agora. E você pensa o que disso? Tu faz uma ilustração muito boa. Muito boa. Eu vejo isso uma ilustração muito boa. Eu vou voltar para um assunto um pouquinho mais... A gente estava lá na faculdade. O pessoal sabe ali que eu sou formado em veterinária. Então a gente estudava as doenças mesmo. Estava lá no DNA. Quando tu chega a uma doença a nível que é proveniente do DNA, da genética, as doenças, no geral, você tem a doença inata, que é aquela que você nasce com ela, que já está no teu DNA, e tu tem a doença adquirida. Que o ambiental, comportamental, alguma coisa fez com Genética. que... Genética. Tá no teu Inato e adquirido. Essas 2 coisas. Só que o teu DNA também é alterado durante a tua trajetória. Coisas são acrescidas. Por exemplo, DNA viral. Uma boa parte do nosso DNA tem informação viral, que foi um vírus que a gente adquiriu durante a nossa vida e foi inserido ali. E essa coisa do inconsciente tem também esse lado, uma coisa que tu adquire. Tu fala dessas 3 camadas, né? O inconsciente, de repente, é um monte de informação oculta ali. Voltando para esse negócio do inconsciente, eu estava lendo o livro ele diz o seguinte, ele fala do ritmo. Isso para muitas coisas na vida. Ele fala uma coisa chamada ritmo hipnótico. Tu consegue explicar para nós o que é o ritmo hipnótico? Boa pergunta. Quando ele fala de ritmo hipnótico, ele fala sobre a frequência que você precisa buscar um prazer para suportar ou sustentar, né, um desconforto emocional que você tem.
Supostamente você tem uma dificuldade de lidar com relacionamento, você se sentiu aí abandonado pela mãe ou pelo pai, se sentiu pressionado em algum momento da vida, você vai para uma vida adulta. Na vida adulta você vai fazer um movimento de querer satisfazer aquela dor emocional que não foi satisfeita na tua construção inicial psicológica, que era de se sentir satisfeito com o amor do pai ou da mãe. Aí você vem para a vida adulta, vai se relacionar e você vai tentar se esforçar ou vai tentar fugir. Nós temos 3 movimentos aí, olha para mim, de defesa como mecanismo de existência. Ou eu vou atacar, eu chamo de bife. Eu vou para batalha. Ou eu vou ficar na inércia, inerte, paralisado, sem fazer nada. Ou eu vou fugir. Então esse ritmo que ele fala aqui se conecta também com as ideias da psicologia ou da psicanálise. Que tem outros termos eu gosto de facilitar aqui, querendo acróstico que você nunca mais esqueça. Bife. Eu ataco você na batalha, ou eu me torno inerte, paralisado, ou eu vou fugir da situação. São 3 tipos. Se você observar a tua vida, em algumas circunstâncias, ou você ficou muito bravo e foi para cima, você ficou paralisado, não soube o que fazer, ou você fugiu. Só que um desses ritmos, dentro da fala de Napoleão Hill, junto da ideia da psicanálise e da psicologia, eu tenho um estilo de enfrentamento inconsciente que eu uso o tempo inteiro. E aí, por exemplo, se eu tenho necessidade de curar aquela criança que não se sentiu amada pela mãe, sou um homem, eu posso ir para um ritmo hipnótico de fugir o tempo inteiro de relacionamento. E só alimento cada vez mais o meu vício, porque vai virar um hábito em você, um hábito prejudicial. Ou eu paraliso diante de relações. Ou eu vou para cima demais e fico compulsivo a essa relação. Esse ato de repetição faz você entrar num estágio que você não está agindo de maneira consciente. Porque tem momentos que eu vou ter que fugir de algumas relações, sim. Tem momentos que eu tenho que parar e observar essa relação, e tem momentos que eu posso ir para cima dessa relação, para conquistar ela. Só que eu não faço isso de maneira consciente, eu não tomo consciência sobre a minha decisão. E sim sobre um ritmo que eu criei, estando alucinado, e faço ele de maneira automática, baseado naquele volume de informações inconscientes que tem. E só alimento ainda mais esse medo. Tem uma coisa que eu aprendi com a psicologia, e uso muito em sala, é tudo aquilo que você nega muito, provavelmente vai fixar em você. A negação gera um estado de fixação. Isso não é só com relacionamento, pode ser com dinheiro, meu filho. Pode ser com desenvolver um ato de ser um bom profissional. Você disse agora há pouco que eu quero fazer um conteúdo, gravar um conteúdo. Pode ser sobre gravar um conteúdo. Você está num ritmo alucinado, literalmente. Você pode estar fugindo dele, ou paralisando nele, ou tentando ir para cima demais dele. Nenhum deles é saudável porque pode ser inconsciente em você. Muito bom. Tu fala isso e eu vou vendo a minha vida aqui, cara. Vou vendo o nosso padrão da vida. E como a gente faz para quebrar isso, para sair dessa história? Como que a gente faz para deixar de ser o indivíduo alienado que está no piloto automático? Quebrar aqui, posso quebrar? Cartão de crédito caiu aqui, ó. Não, marca a página. Cartão de crédito também ajuda a ficar alienado. E eu passo tudo no cartão de crédito. Né? Aqui, galerinha, tá aqui, né? Mais perto que o Japa, cheio de símbolos, sinais, é muito legal aqui. Tá aqui a nossa marca Mastermind, tudo que é autorizado nos países da língua portuguesa. A treinar o que tá nos livros, eu treino isso aqui em Enneagrama e treino isso aqui em Mastermind em sessão 4 que você fez. E na sessão 4 você não estava comigo, eu não estava naquela sala, foi só na sessão 3. E aí tem uma coisa que me chama a atenção aqui, esse livro aqui, sobre sair do ritmo, né? Primeiro, ele começa no início do livro aqui, você vai encontrar aqui nas primeiras páginas falando assim, como é que você faz para não ficar preso ao diabo, que é o medo? Tenha um propósito muito bem definido. E no Brasil, em especial, as pessoas têm uma dificuldade muito grande, porque eu mais escuto em sala, como é que eu encontro o meu propósito? Você não tem que encontrar propósito, coisa nenhuma, o propósito está em você. Nós temos em nós, na construção psicológica, você falou sobre genética, vamos falar um pouco de genética e comportamento. Tem um monte de gente aí dizendo assim, você tem que instalar o código, você tem que instalar o comportamento, você não tem que instalar nada, você tem que liberar o que está em você. Quando você estuda aí um pouquinho de Sócrates, Platão, e vai entender um pouco de virtudes, as virtudes estão nos seres humanos. Só que o que acontece com a gente? As más formações que é nossa responsabilidade, da leitura que eu tenho sobre a minha vida, e que eu criava os meus traumas, quem cria os traumas sou eu, não é a pessoa que foi agressiva, abusiva com você que cria trauma. É você que cria. A decisão quem tomou foi você. Sobre aquele momento que você leu. Faz com que você pegue a tua virtude e diminua ela. Bloqueie ela, neutralize ela. Deixe ela escondida em você.
Então, propósito, todo mundo nasce com o seu propósito. São os dons naturais que nós temos. Como é que você vai descobrir isso? É olhar no mercado hoje. O que você gosta de fazer? É impossível que uma pessoa não goste de fazer nada. É impossível. Tem que estar em depressão, um negócio assim, né? Aí já é um estado doente, totalmente alienado. Já é um outro nível. O nível mais propício, né, desse cara do mal, chamado meio do diabo desse livro. Né? Aí nesse movimento aqui, você vai definir o que você gosta de fazer, você vai definir se as pessoas gostam de ver você fazendo. Opa, então não é só você que valida, tem outras validações. Isso vai dar dinheiro para você. Atualmente você precisa de dinheiro. Hoje ainda precisa de dinheiro. Então, cumpriu essas 3 ideias aqui, encontrou o teu propósito. Dá prazer em fazer, eu gosto. Quem me viu fazendo, pau, legal, ele faz bem isso aqui, né, e até melhor do que eu, e dá dinheiro. Definiu o propósito. Só que isso é uma decisão pessoal. O que chama atenção sobre propósito é que é uma decisão pessoal. Vem diretamente ligado às ideias bíblicas sobre o livre arbítrio. Eu decido. Quem decide sou eu. Então, uma vez que você tem um propósito e fixa nele a tua atenção, vai ficar aonde? Porque tudo na nossa vida é sobre a atenção que nós damos. Se eu estou dando atenção para o meu propósito, para aquilo que eu quero, em termos de fazer dinheiro, fazer o bem para o outro, né, conquistar um espaço na sociedade, criar uma marca, criar uma empresa, lançar um produto, ser um cara como você que tira fotos incríveis, é a tua proposta, se vê bem naquilo, você começa a focar e dar atenção àquilo. O desafio do nosso pensamento é para onde eu coloco a minha energia libidinal, chamada atenção. Para onde está indo a minha atenção? O oposto desse cara que cria o propósito, que a fé cria o propósito, que é o oposto, que seria Deus simbolicamente, é o medo. E quando eu começo a dar atenção ao meu medo, eu alimento os meus vícios e fico alienado. Quando eu começo a dar atenção ao meu propósito, eu aumento a minha fé e destruo, né, dissolvo essa alienação. Só que isso não vai acontecer a vida inteira. O próprio livro de Napoleão Hill, se você for ver a história dele, ele é um cara que viveu uma montanha-russa, ele teve altos e baixos, porque é uma luta constante. Eu vi alguns podcasts antes aí, alguns são parceiros nossos, como o Primo Rico, ele mesmo fala, eu não sei mais afirmar quem venceu a briga dessa conversa temporal de Napoleão Hill e o diabo, que pode ser e pode não ser. E o livro é tão legal, porque você pode não acreditar e pode acreditar. Ele não tem uma definição própria sobre se é uma verdade ou não é. Por isso que ele cria tanto rumor no mercado, né? Mas de fato, na minha opinião também, eu não sei quem venceu. Porque na sociedade hoje, para mim, para você, para qualquer empresário, não importa o nível dele, é uma luta constante. Só que vem agora uma pergunta para a audiência. E para você, você tem mais lutado, colocado atenção no teu propósito ou nos teus medos? É uma baita de uma pergunta, e era isso mesmo que eu pensava enquanto tu falava, enquanto você estava me... Você falou do livro, e o livro eu vejo o Napoleão como um grande... maestro, vamos falar. Ele é um cara que ele vai ensinando enquanto faz. Esse livro, para mim, eu não acredito que ele teve de fato um momento que ele sentou com o diabo. Eu não acredito, isso é uma opinião minha, né? Eu não acredito nisso, porque eu acredito que ele usou essa forma, essa maneira para ensinar. E ele ensina muito bem quando ele faz a pergunta, quando ele vem e volta e vai colocando, e até o jeito com que ele organiza as perguntas. Ele é persuasivo. E ele deixa várias coisas, por exemplo, aqui no livro tem umas curiosidades, eu não sei o que está escrito aqui, ó, tem uns escritinhos aqui, né? Uhum. Às vezes tu tem que olhar bem para ver. Algumas páginas tem uns símbolos ali, são hierógrafos. Então ele tem todo um misticismo por trás. Uma comunicação oculta. Não quero levar para o oculto pro mau caminho, né? Que o pessoal entende mal às vezes. Mas o culto que eu digo olhe a entrelinha, não olhe só porque está escrito. Isso é a minha visão. O livro fala uma coisa muito boa, que eu tenho percebido. Agora não consigo lembrar o sobrenome desse senhor. Ele era um cara que teve na concentração, nos campos de concentração. E ele disse o seguinte, o que me fazia... Tem um monte de gente que morreu lá. Tinha gente que era iludido. Quais campos de concentração? Eu me refiro ao nazismo. Ao nazismo, Auschwitz? Agora, foi o autor do livro Em Busca de um Sentido? Viktor Frankl. Esse cara aí. Leiam Viktor Frankl, Em Busca de um Sentido, baita livro. Se ler Viktor Frankl, Em Busca de um Sentido, esse livro aqui, você vai pirar. O bom é ler os dois. Ele estava falando o seguinte, tinha um monte de gente lá, que tinha gente que dizia, vai acabar amanhã, eu vou continuar forte. Então, todo mundo falava alguma coisa, um monte de gente morria. E ele foi percebendo que uns sobreviviam.
E no final, a conclusão dele é o seguinte: quem tinha liberdade de pensamento, porque tomou tudo, tomou o direito, tirou tudo, o direito de ir e vir, tirou a alimentação, tirou a roupa deles, tirou a dignidade, tirou tudo. Eles viraram vamos dizer, eles eram cobaia, era isso que eles eram. Então, ele disse o seguinte: mas não me tirou a liberdade de pensar. E eu vejo no Evangelho que o Evangelho é a mesma coisa, a liberdade de pensamento. E esse livro aqui ele vem e fala uma coisa: você precisa ter controle sobre a sua mente. E é isso que eu acredito talvez seja uma das coisas mais importantes do indivíduo atual, que a gente está na dopamina o tempo inteiro. Como que a gente toma esse controle do pensamento de volta? Como que a gente se diz: não, agora eu perdi? Como que eu percebo que eu perdi o controle do pensamento? Como que eu volto? Como eu faço isso? Pergunta difícil, hein? Não era pra ser fácil, né? Tu é um cara com uma envergadura grande aí, né? Eu gosto dessa história do Viktor Frankl, vou começar por ela então. Eu estudei esse livro algumas vezes e ele é pai da logoterapia. Ele recebeu 2 Nobéis, um aqui no Brasil, em Torres, você sabia disso? Aham. E Frankl, quando vai para o campo de Auschwitz, que você tem alguns modelos de concentração humana a fim de você controlar ou exterminar. Então nós tínhamos campos de controle e campos de extermínio, são coisas diferentes. Só que Auschwitz era um campo de controle e de extermínio, de controle de quem habitava e de extermínio de quem chegava. Então quem estava lá podia ser exterminado por quebrar uma regra de convivência. Porque estava lá para exterminar quem chegava, os vagões. Era um processamento humano para matar pessoas e incinerar. Então você imagina só como é que... Será que eles selecionavam como quem vivia, quem morria? Selecionava sexo, feminino, masculino, criança, velho. E filas. Esse livro conta bastante detalhes. Só que você está lá como alguém que é os primeiros aí, para Auschwitz, foram as pessoas que mais ficaram lá. Que eram os que organizavam, trabalhavam. Tem algumas séries bem interessantes, como o Tatuador de Auschwitz, que vale a pena assistir. Você vai entender um pouco mais do que rolava lá. O Tatuador de Auschwitz. A lista de Schindler é legal, mas leia o livro Em Busca de um Sentido, vai te contar detalhes incríveis sobre Auschwitz. Vale a pena. E aí, você tá lá na fila, meu amigo, e chega uma irmã tua, ou tua esposa, no vagão que é para ser exterminado, e você é um agente que vai ter que mandar ir para a fila adequada, tirar a roupinha dela e dizer que ela vai apenas tomar um banho. E você não pode falar nada. Porque se você falar, morre vocês dois na fila. Um tiro na cabeça. E como que se controlava as pessoas? Começamos o podcast falando sobre o que vem instalado. Medo, fome, sede, libido. Libido não é só para sexo. É sobre botar uma camisa legal a tua, cara. Que relógio legal, né? Tem libido aí, ó. Aumentar a potência, né? O cabelo, a barba. Tudo isso é sobre a nossa libido. O posicionamento, o parecer. Você rouba toda a dignidade do ser humano quando começa a roubar essa esperança sobre esses detalhes lá de dentro. Você fica todo mundo de pijaminha listrado, sem comida, sem bebida, sem conforto, sem direito. Fazendo o quê? Implantando o maior medo, alienando. O maior medo, alienando as pessoas. Controle. Ao ponto de fazer a atrocidade de mandar um filho, uma esposa, um pai, uma mãe para uma fila de extermínio sem usar o que é mais forte, além da fé, o amor. Nem amor próprio pela outra pessoa ter naquele momento. Mas como é que eu faço para sair desse ritmo? Você falou, como é que eu consigo fazer? O que alguns fizeram, o livro Em Busca de Sentido defende a tese dele, ele sobreviveu, mesmo naquele momento tendo deixado de lado o amor dele. Ele não encontrou ninguém conhecido, né? Salvo algumas pessoas de vista, mas do sangue dele que passou por lá, que ele teve que mandar para extermínio. Mas muitas pessoas que ele conheceu fizeram isso. E ele queria entender por que fazia isso. E apareceu uma coisa que me chamou muita atenção. Quem estava alienado, com muito medo, acabava cometendo suicídio lá dentro. Se afogava em poça de urina. Se matava fumando um cigarro na frente de um soldado, porque o cigarro era uma moeda de troca. Então, se eu queimasse um cigarro na frente de um soldado, nem eles tinham mais, era uma bala na cabeça, um afronto. Só que alguns sobreviviam. E ele, entendendo ele e outras pessoas, percebeu que essa sobrevivência vinha de uma coisa que nós acabamos de falar. Eles tinham um sonho. Um sonho de sair de lá, porque você falou, Jorge, o outro dia, né? O outro dia, ele pode ser melhor. Sabe qual é a dificuldade que nós temos?
Você está com um probleminha existencial na vida, no teu relacionamento, brigou com a esposa, com os filhos, recebeu um feedback no trabalho, deu uma negativa de um cliente, não fechou um contrato, você fica mal, vai para o sistema alienado, para o ritmo hipnótico e vai por um videozinho lá Nex daqueles, nem sabe o que eu estou falando, se some um pouquinho, você vai para um chocolatinho, você vai para o Instagram, você vai para um docinho, você senta no sofá, fica lá se lamentando, você começa a reclamar, para fugir do desconforto da verdade. De entender que, pera, mas se eu fizer um pouco de esforço, amanhã é outro momento. Então quem viveu aquilo lá e escapou de lá foi porque viu em outro momento uma outra vida. Chama atenção o que ele fez de teste com pessoas, de pegar pessoas extremamente deprimidas, ao ponto de tirar a própria vida e começar a falar sobre sonhos possíveis, implantando uma visão na mente dela, ou seja, um propósito na frente dela, dando ela uma vontade de um amanhã. Para fazer a atenção ir para onde? Sair da dor do momento, sair da dor emocional, sair do ritmo alienado para peraí, tenho esperança, eu tenho possibilidade, eu posso esperar. Esperança é esperar algo melhor, né? Toda palavra que tem ânsia, sufixo ânsia, é para algo melhor. Eu posso esperar algo melhor, eu desvio a minha atenção. Automaticamente meu comportamento muda. Então ele fala que ele sonhava em dar palestras, saindo de lá para milhares de pessoas, encontrando a família dele que não encontrou e outros detalhes. Ele fez muitas palestras, escreveu muitos livros e ganhou 2 Nobéis. Porque ele venceu o ritmo alienado dele com o quê? Com esperança, com sonhar. É aquela coisa do sonho, você tem um sonho, você desvia a atenção naquela direção. E é um fato, aonde eu coloco a minha atenção, eu levo totalmente a minha direção. E para onde está indo a tua direção nesse momento, Giovanni Albiero? A minha, graças a Deus, está indo para um lugar muito bom e as coisas têm cada vez ficado melhor. E eu chego mais perto dos meus objetivos e mais perto de um propósito. Eu, graças a Deus, não posso reclamar. Com alguns percalços, mas nada relevante. A briga é constante. Agora, a vida também não é para ser sem problema. Sem desafio não tem, né? Não vai ter um conflito, não tem desafio, não tem diversão. Boa. Enquanto tu falava... Tá legal? Fala um pouco o que você pensa disso. O que você pensa dessa ideia do sonho, do propósito, isso é uma boa... do medo? Baita. Tu me fala, isso aí é sensacional. A pessoa que não entende, não discute, isso tá perdida. Tu estava falando de todo mundo igual e começou a me vir outras ideias, né? Aqui no meio, né? Tu falou de tira o sonho das pessoas, tira a liberdade, tira a felicidade. É todo mundo igual, ninguém mais tem felicidade. E daí, de repente, a gente sabe de algumas situações da história em que, em alguns lugares, inclusive, que acontece hoje, né? Que as pessoas não são mais diferentes umas das outras, é todo mundo igual, né? Mas não vamos entrar nesses... Se for falar, tipo, não vamos... modelo geopolítico, não vamos entrar. Eu tô tentando... Não, é a minha vontade, mas não entra. Não vamos, porque senão a gente vai perder o teu tempo. Ideologia, né? Política a gente pode conversar com outra pessoa, você é muito mais especialista nessa tua área, eu acredito, e tem muito mais para nós extrair no teu assunto, na tua expertise do que fala de política. Claro que é muito importante que não se ignore, né? E tem toda uma conexão, a geopolítica é cheia de psicologia, cheia de... Ixi. Talvez um segundo encontro a gente fale disso. Vai lá. Tem a parte que é fácil, a parte que eu concordo e faço perguntas para entender. Mas tem a parte que eu discordo do livro. E que eu posso estar discordando ou que eu não entendi, talvez. Tem umas coisas legais aqui, não saiu nada do que eu anotei. Mas legal, nada. Faça a tua consideração. O legal do podcast é isso, você escreve, levar umas ideias, não sai nada. Não, isso faz na hora. Quem é especialista, quem domina, faz na hora. Tu tá fazendo na hora. Eu tenho uma coisa que eu fiquei pensando. Uma coisa boa é que você, não quero te elogiar para te dar aquela coisa do ego, né? Mas tu tá, por assim dizer, ensinando muito nesse pouco que a gente já falou. Mas eu tenho uma coisa que eu fiquei inculcado no livro. E eu fiquei pensando, por que é que o diabo do livro quer almas? Por que ele quer as almas? O que ele ganha com isso? Tem uma piadinha que eu gosto. Ele quer as almas ou ele tem as almas? A minha ele não tem. Então ele quer. Será? Isso eu tenho certeza. Mas você fala do diabo ou você fala do medo? Porque agora você falou que não acredita no diabo, que ele não falou com o diabo. Não, eu não falo que não acredito no diabo, mas não, que esse diabo aqui é um diabo ilustrado. Para mim o livro é totalmente um diabo ilustrado. A afirmação mais top que eu ouvi é assim: o medo é uma ferramenta do diabo
idealizada pelo homem, né? Quem criou essa figura, talvez mitológica, foi nós mesmos. Começamos dizendo que esse início existencial de tentar descobrir quem somos, de onde viemos e para onde vamos, nos fez criar uma série de ilusões. Eu creio em Deus. Sou católico, cristão, creio em Jesus Cristo, mas tem muita coisa que, se eu for começar a falar aqui, eu sei que vai longe. Mas eu não confio nessa conversa do diabo, mas sim numa ideia de um medo que todos nós temos. Nós nascemos com esse medo. Ele nos pertence. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E a briga é o tempo todo. E você sim está com esse cara em você. Eu estou com esse cara em mim. E vai voltar para a mesma ideia de que quanto tempo eu gasto a minha vida olhando para ele e quanto tempo eu gasto a minha vida olhando para aquilo que quero. Aonde eu coloco a minha atenção. A piada que eu ia contar é: Deus está do lado direito do muro e o diabo estava do lado esquerdo do muro. E tinha um cidadão que ficou em cima do muro e o cidadão estava num diálogo com Deus e com o diabo. Só que Deus ofertava de tudo para ele. Vem para cá, cara. Tem tudo aqui, vem para cá. E ele estava em dúvida, não importa para que lado que ele foi, vamos pensar que ele foi para o lado de Deus. Só que o diabo não ofertou nada. E aí Deus, tá, diabo, o que você fez? Porque eu estava aqui dele ofertar com o cara e você não ofertou nada para ele. E aí o diabo falou assim, ele estava onde? Aí Deus disse, ele estava em cima do muro. Aí o diabo disse o quê? O muro já é meu, cara. Quem está com dúvida é meu. Então a dúvida é um artifício do medo. Quantas vezes você já ficou com dúvida na vida? Sobre o que quero e não quero. Sobre o que é certo e o que é errado. Sobre ir ou não ir. Sobre fazer ou não fazer. É assim, não é? Nós temos constantemente uma dúvida. E incomoda, né? Um monte. Incomoda. E muitas vezes essa dúvida, de novo, vem lá das nossas inseguranças de fazer. E que afasta a atenção. Que deveria estar voltada aonde? Na direção do futuro. O que eu quero para mim daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não é sobre agora. Não é sobre agora. Os preços que eu mais paguei na minha vida, e somos seres humanos, foi quando eu quis uma coisa agora. Custou caro a promissória. Ticketzinho assinado, promissória, alienado, alguma coisa que vai te custar lá na frente, vai cobrar, a vida vai cobrar de você, como um todo. Por que eu quero agora, né? Exato. Até tem uma frase nos negócios que quem tem mais ansiedade é quem perde. Uma pessoa que tem menos ansiedade para fazer o negócio é quem ganha. Quando você está falando de negócio. Pressa. Quem tem pressa se lasca. Pressa. Se for falar de vendas, nós vamos longe, porque uma técnica, Napoleão Hill de novo, 80% das negociações vão acontecer nos últimos 20% do tempo da negociação. Você já começa... Que a hora que aconteceu, a hora que fechou foi embora, né? É. Tem, muito bom, muito bom. O Napoleão, ele fala o seguinte, tem um momento, e aí isso é uma discordância pessoal que eu tenho. Vai lá. Isso é uma coisa que eu vim do meio acadêmico, passei muitos anos numa faculdade federal, numa instituição de ensino federal, não numa faculdade federal. Comecei no ensino médio, depois fui para a faculdade. E o Napoleão disse que a classe científica não está alienada. E eu tenho uma discordância muito veemente. Como que é a afirmação? Repete de novo. Ele diz ali, lá pela página 90, mais ou menos, ele está falando que os cientistas não estão alienados. Como que você enxerga a classe científica hoje? Por que você acredita que eles não estão alienados? Não, eu acredito que estão. Eu acredito que o princípio, hoje em dia, que eu acredito que a maior parte das pessoas que entram no sistema de ensino hoje já entra alienada pensando, em vez de um propósito de buscar um conhecimento, buscar a verdade, já entra pensando num reconhecimento futuro, como dinheiro, status, esse tipo de coisa assim. Então eu já vejo, eu lá na faculdade, eu lia uma boa parte das pessoas que estavam lá, eu escutei muito essa frase. É porque eu não quero depender de ninguém, eu quero ser independente, por isso que eu estudo. Então, pera lá, cara. Não é assim, não existe independência. Tu precisa do outro indivíduo. Não tem como tu ser independente. Então, Esse podcast tá muito legal. Esse livro aqui, eu disse, vou dizer de novo, o mais legal dele é que você pode não concordar com nada dele e você vai estar certo. Você pode concordar com alguma coisa ou com tudo e você vai estar certo. A forma que ele escreveu isso aqui, por isso que ele está tão emblemático. Se você não está percebendo, ele está aí há 7 anos e nos últimos 4 anos pós-pandemia ele é um dos primeiros mais vendidos do mundo.
segundo a Publish News aqui do Brasil também, para a economia, para o mundo místico, para o mundo dos negócios, para a psicologia, para a inteligência emocional, bombando ele está, certo? O que você tinha falado mesmo? Quero que você repita. Científica. Por como você que eles enxerga, não estão o quê? Como você enxerga a classe científica? Na minha opinião, eu acredito que estão alienados e o Napoleão ele tem essa discordância. Vamos lá, vamos pegar aqui 3 profissões. Um cientista, um professor e um advogado. Qual dos 3 é mais curioso? Pela essência, o cientista. E é o que ele quer dizer. Quando eu começo a duvidar de algumas afirmações e me torno curioso ao ponto de investigar, eu tenho uma tendência a querer entender profundamente as coisas, sim ou não? É a lógica básica. É a lógica básica. O que mais acontece na sociedade é as pessoas acreditarem na primeira mentira que contam para elas. Essa ligação vai aparecer várias vezes no meio do livro sobre os movimentos que o próprio sistema geopolítico e econômico faz de instalar umas mentirinhas básicas sociais para fazer manipulação em massa. O cientista está sempre fazendo o quê? Investigação mais profunda. Eu gosto de investigar muito. É óbvio que eu não acredito que é, porque eu fui ler outras coisas para entender que isso aqui não é o diabo. Mas para mim, é o medo. É o medo. Então, quando ele faz essa afirmação, para mim é. E ele falou de pessoas que são curiosas. E quem é curioso consegue administrar melhor a sua vida e desdobrar o medo. A base e a lógica do cientista é um indivíduo que duvida de tudo e vai atrás da verdade. Eu não gosto do cientista agnóstico ou ateu. Eu não gosto desse indivíduo porque se você não tem... Claro que eu respeito a pessoa que realmente não consegue crer em nada. Mas me parece que quando você não consegue crer, você não consegue ver além do que os números falam, você acaba ficando limitado aos números. Uma coisa que eu percebi que tem os nossos movimentos, né? Nós tivemos um movimento totalmente primitivo do ser humano, tivemos um movimento curioso do ser humano, ele se torna curioso. Aí nessa curiosidade ele criou um movimento politeísta, de entender que tinham muitos deuses. Aí aparece Moisés, depois Jesus, que cria um movimento politeísta, e hoje no mundo aí são poucas, não são tantas mais as ideias de vários deuses. Politeísta ou monoteísta? Mono, me perdoe. Politeístas são vários, né? Monoteísta, 2. Moisés e Jesus foram os 2 que trouxeram a ideia de um Deus só. A partir dos 2 veio essa ideia. E aí tem mais algumas religiões, né? Mas que quando você começa a entender elas são todas baseadas numa força física trina, de uma força positiva, negativa e neutralizante. Todas elas têm a mesma conexão. Você vai encontrar sempre 3 forças e 3 poderes. No nosso caso, Pai, Filho e Espírito Santo, né? É esse o caminho, sim? Sim, a assinatura do Criador. Aí o ser humano ele se torna curioso em entender esse movimento. Aí vem uma pessoa e fala que não crê em nada. Mas peraí, como tu não crê em nada? Uma coisa que me chama a atenção, né? Um objeto, um ser vivo para ser vivo, como nós aqui, eu e você, foi um pedacinho de carne da mãe com um choque elétrico do pai. E gerou um ser que está em constante evolução até virar pó de novo. Tem uma ciência por trás disso que é incrível, extraordinária, e o homem não conseguiu desenhar ainda. Não consegue. Aí você olha para o universo e percebe que essa força motriz positiva, negativa, neutralizante está em tudo. Mas que tem algumas coisas do universo que tem uma força que faz um movimento que não é explicado. Até hoje o homem quer fazer o movimento que o universo faz e não consegue. Sem força de combustão. Sem energia. Só isso já não basta entender que tem uma coisa superior. Até Einstein, que foi um grande cientista, falou que de maneira muito simples, aquilo que você não explica na ciência, você deixa para quem? Para Deus. E toda pessoa que já passou por mim, é minha opinião, que diz que não acredita em nada, geralmente tem uma dor emocional muito grande com uma perca na vida. Já tive alguns casos assim. E aí tem que culpar alguém. Uma das coisas que eu faço quando eu me incomodo com alguém, as pessoas podem fazer isso, eu ignoro você. Então, não querer ignorar uma figura superior, me respeita aqui, né? Ignora. Então, eu não aceito isso porque me prejudicou no meu passado. Tem muito ateu que é assim na vida. Mas alguns que eu respeito entendem que existe uma força superior, dita aqui por Hill várias vezes nesse livro como uma lei divina. Esse é o antideus, né? O cara que é antideus. O cara que ele, na verdade, ele não é que ele não acredita. Ele acredita, só que ele quer negar, né? Um negacionista. Exatamente. Negacionismo. Negacionista. É isso aí.
Ok, vamos aqui. A gente tá. Não Quanto parece, tempo né? já passou já? 1 hora e 15 minutos. Nós Já, estamos eu tenho um conversando. treinamento para dar, vou dar Enneagrama daqui a pouco, galera. Mas eu vou Falar fazer, eu muito tenho sobre mais isso. 2 perguntas aqui Bora. e eu posso fazer elas. Vou integrar as duas para ser uma última pergunta. O que é a central de inteligência infinita? Que o Hill faz referência não só nesse livro, em outros momentos também. Central de inteligência infinita que você pode acessar. E por último, a gente fala de alienação. Alienação, uma coisa que a gente acaba sofrendo, além do própria forma que a gente nasce, é criado, o desenvolvimento embrionário e tudo mais, e os medos que a gente é exposto, as situações que a gente é exposto que criam medo, é o comportamento de grupo. O grupo, como que isso afeta? Ele pode nos libertar, pode nos alienar mais? Você fez 2 perguntas que têm a mesma conexão e você sabia que você fez, né? E vamos lá. Qual é a primeira mesmo? O que é? A central de inteligência infinita. Tá. Então, nós dois aqui já estamos numa central de inteligência infinita, porque a minha mente está numa vibe, a tua está numa outra vibe e criou uma outra mente. Como se essa coisa que você botou em cima aqui, se eu chamar de guarda-chuva, esse sombreiro com luz aqui que está acima, jogando uma luz que não vai aparecer, mas tem uma luz aqui acima de nós. Como se a nossa ideia estivesse estendida, gerando uma terceira ideia. Isso é mastermind. Tem referência bíblica disso também. Tem. E você vai encontrar lá algumas palavras como Shekinah, egrégora ou nuvem sagrada. E se você vai para o universo cristão, quando você vê os altares das igrejas cristãs, no modelo também para condicionar e, de certa maneira, alienar, tu vai encontrar isso no livro, no altar tudo é pintado de azul com nuvens, né? Vai na tua igreja e entra lá, se você perceber, vai ver isso. Mas, de fato, algumas pessoas como Thomas Edison, que foi amigo pessoal dele, acreditavam o seguinte, que é como se quando você falecesse, isso é uma crença, eles acreditavam nisso. O teu estado de consciência fosse por uma nuvem, né? Um OneDrive, um Drive da Google lá e fica lá o teu banco de dados. E que pessoas emocionalmente saudáveis ou bem espiritualizadas ou não alienadas teriam condição de acessar essas informações para ir buscar respostas que não vieram do nada, mas vieram de pessoas que já viveram nessa egrégora aqui. O Rio, em conversas com o Thomas Edison dizia que ele escrevia lá, eu quero resolver isso aqui, no papel, e ia lá e deitava embaixo de uma árvore, dormia, e quando ele acordava com a resposta. Tem uma maneira científica, né, e tem uma maneira espiritual. A espiritual realmente, fez um download, baixou o código. Eu não acredito nisso. Eu creio que baseado num código genético que traz carga hereditária de informações das vidas passadas, mais um estado de informação que nós temos, que grande parte dela é inconsciente. Em algum momento ele tinha essa resposta e não sabia que tinha. Ela apareceu e deu para ele uma solução. Eu penso mais sobre isso. Que essa nuvem sagrada é muito mais sobre o inconsciente que nós temos, que também pode nos ajudar. Agora é uma opinião própria minha. Mas tem muita fé, sim, quando nós pedimos a Deus, ele também pode mandar uma solução. O segundo movimento é de consciência de grupo, que é a conexão que nós estamos fazendo aqui. Né? Estamos aqui juntos, criamos uma nova mente. Quando uma mente muito forte num grupo tem uma opinião contrária que pode desvirtuar a ideia do grupo, ela pode causar um impacto muito grande no grupo. Por isso que às vezes pessoas são convidadas para sair do mastermind, do teu mastermind. Então, uma ideia, vamos abrir uma empresa que faça sorvete com gosto de chiclete no mercado. E os 4 começam a focar nisso. E lançam o produto. De repente, um não quer mais. Um quer fazer pimenta. Sorvete com gosto de pimenta. E os outros 3 não querem. Isso vai dar um problema. Essa mente vai atrapalhar essas outras 3 mentes, vai desvirtuar e o negócio vai acabar sendo sacudido e promete. Vai dar um problema no negócio. Só que não é só sobre essa metáfora de um sorvete, né? É sobre tanta coisa. Né? Os valores que você tem, os princípios que você tem, a forma que você lida com gente, lida com dinheiro, lida com o espírito. Se vem alguém com uma energia mais forte, uma libido mais forte do que você, porque energia e libido não é para isso, é atenção. Com mais atenção àquilo que ela quer. E mesmo que isso seja o contrário ao que o grupo quer, ela pode afetar o grupo. Só que também pode somar. Por isso que o ideal é um dos membros do grupo, quando fala em mastermind, essa aliança de mentes, ter uma força muito forte, numa ideia muito positiva, para que essas pessoas unidas a essa força positiva aumentem essa 4ª, 5ª mente e façam isso acontecer. Pode somar, tanto quanto pode quebrar. Por isso que, já passei por isso, alianças de casamento são quebradas, sociedades são quebradas, empresas são falidas.
Eu gostaria até, eu tô aqui muito, uau, que bom que é fazer essa pergunta para alguém ver a opinião de um especialista. Enquanto você falava aí, eu fui fazendo algumas conexões. Eu realmente queria entender essa inteligência infinita. E quando você foi falando, eu já conectei com muitas outras coisas e clareou bastante aqui a compreensão do conceito para mim. Então é bem importante. Legal que você for estudar, vai estudar um pouquinho de Cabala. Leia o livro O Poder da Cabala, você vai adorar. Ou o livro de ouro de Saint-Germain. Só esses dois já te abrem a consciência a um nível para entender o que ele disse aqui. O que é legal de Hugo, que ele teve muito à frente do seu tempo. Impressionante. Coisas que hoje se fala, que se afirma hoje, que até se entendeu ou se estudou e se validou depois dele, já faziam sentido naquela época. Ele tinha uma mente à frente do seu tempo, uma persuasão gigante, ele era muito, muito influente e conseguia organizar essas informações. Ele organizava de maneira muito clara as informações quando coletava. Ele era bem inteligente, era um cara muito inteligente, na minha opinião. Sim. Visível. Jorge, eu quero te abrir um espaço, por assim dizer, para você fazer a sua consideração final sobre o livro e você pode também, se você quiser, deixar uma mensagem. Claro que tem muitos outros assuntos que a gente podia falar, de repente sobre casamento. Casamento é uma coisa importante, né? Como que isso afeta no indivíduo, no propósito e tudo mais. Mas a gente está com o nosso tempo aqui. Voou, gente. Nós ficamos alienados aqui agora nesse assunto, você viu? Passou o tempo. Passou ligeiro. Ainda bem que era bom. Consideração final. Uma mensagem para quem vai assistir no meu canal, no canal do Giovanni, em tudo que vai rodar. Desenvolva flexibilidade cognitiva. É um assunto muito novo hoje. Que é o quê? É ser um pouco cientista dos próprios pensamentos. Nós falamos de dúvida hoje. Mas melhor que a dúvida é duvidar, né? Eu não posso ficar em dúvida, mas eu posso duvidar de alguma coisa. E são coisas bem diferentes. Quando eu estou em dúvida sobre uma adesão que eu tenho e quando eu quero duvidar de uma coisa que me aparece. Então comece a duvidar das coisas que aparecem na sociedade. Comece a duvidar de todas as mídias, comece a duvidar de todas as informações, comece a duvidar de todas as afirmações. Comece a duvidar, inclusive, dos teus mentores e professores. O que eu mais gosto é quando tem aluno que questiona. Eu adoro isso. Sabe? Começa a bater. Sabe? Porque em algum momento essa dúvida que ele tem, está me questionando, pode fazer a minha mente, se eu tenho flexibilidade cognitiva, a olhar de um outro jeito. E isso é não ser alienado. A diferença do alienado, do livro Mais Esperto que o Diabo, é a pessoa que está querendo só numa única verdade, ficar presa àquela única verdade, refém de uma sociedade que tem 98% da população, segundo o que ele disse, que está presa a crenças limitantes, a sistemas governamentais que fazem todo esse movimento e manipulam os seres humanos como manada de animais, literalmente. É uma pena falar isso. Então, essa movimentação vem de que você tem que ter uma flexibilidade cognitiva para entender que você pode, sim, investigar mais seus pensamentos, entender se eles são verdadeiros ou não, se eles são só gatilhos ou só medos que você tem. E a partir disso que você comece a tomar decisões mais conscientes, não mais alienado ou inconsciente, como vimos aqui. Então, uma sacada hoje para quem quer alcançar um próximo nível não é só sobre dinheiro, não. É sobre viver bem. Já pensei muito na vida que dinheiro era tudo, ou que ser bom no que fazia era tudo. Hoje eu não penso que é isso. Eu penso que você está de bem contigo mesmo, mas duvidando, questionando, tendo uma flexibilidade dos teus pensamentos. Obrigado até aqui, foi bom demais participar contigo do podcast O Espelho da Mente. Isso aí, espelho interior, mas vamos lá. Espelho interior. Não, é mais de mirror é o que a gente faz em sala, que é o espelho da mente. Né? Lembra que a gente faz na sala uma análise mind mirror? Espelho da mente. É isso aí. É um nome em espelho construção. Interior. É um nome em construção. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua participação, pela tua disposição de vir aqui, por ter compartilhado o teu conhecimento de forma genuína. Eu vi que tu entrou nas perguntas e tu decidiu responder mesmo as perguntas. Obrigado por isso. E onde é que a gente te encontra? Onde é que o espectador te encontra nas redes sociais? Bora lá, Jorge Aguiar Oficial para Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube. YouTube. São esses nossos canais. A marca é Mastermind no Vale. Estou agora fazendo uma mudança aqui. Vamos começar a me encontrar também em Blumenau. Estou expandindo para Blumenau também. O interesse de atingir todo o estado catarinense somando com os nossos instrutores. Né? A marca tem hoje 170 instrutores no país. Alguns já estão em Angola, com a língua portuguesa, Portugal, na Flórida, Estados Unidos, onde tem muitos brasileiros também, e abrimos recentemente também Cancún, com a marca nacional, né, ajudando pessoas a abrir, expandir a mente, a vencer, e ter mais flexibilidade cognitiva, ou seja, mais opinião própria social, sem tanta crença e sem tanta alienação com os próprios medos. Muito bom.
Muito obrigado para você que assistiu até aqui e tchau!